Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós fonoaudiólogos. Hoje é dia 9 de dezembro, o dia da fonoaudiologia, nessa profissão tão linda que eu amo muito, que me trouxe muitos amigos que estão entrando aqui, me trouxe conhecimento, me aproximou de pessoas que me ensinaram muito sobre a fonoaudiologia e sobre a vida. Então, esse mês de dezembro, por essa comemoração tão especial, eu decidi, através da Academia de Fono, fazer o projeto Dueto de Fonos, porque eu quero compartilhar essa alegria que eu tenho, esse desejo de que as pessoas saibam mais o que a fonoaudiologia pode fazer na área da voz, da audição, da leitura e da escrita, da amamentação, da alimentação. A nossa profissão é muito rica, ela é muito vasta, e eu acho que as pessoas precisam conhecer não só pais, famílias, mas médicos, profissionais das áreas afins. Então que todos sejam muito bem-vindos hoje ao Dueto de Fonos, que começou a semana passada e vai acontecer até o dia 18. E hoje eu queria contar para vocês também que eu tive um dia muito feliz, além de muito trabalho, atender os pacientes. Hoje chegou, pessoal, o meu certificado da pós-graduação neopediátrica. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque a gente estuda tanto, se dedica tanto. Olha, tem as notas aqui, até mostrei pro meu filho, para vocês verem, ó, várias notas. Falei, olha, ele tá fazendo faculdade, falei, quero um certificado assim, hein, com 10, 10, 10. Mas eu tô muito feliz e muito grata à fonoaudiologia, porque eu vejo que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. E hoje eu terei uma convidada muito especial, uma amiga que eu já conheço há tanto tempo e que ela é, assim, referência em amamentação. Ela aceitou meu convite, eu só vou ver se ela já está aqui também, porque nós vamos falar sobre as especificidades da fonoaudiologia na amamentação. Ah, a Rose está aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho recebido através do direct muitos elogios do meu projeto do Dueto de Fonos e eu estou muito feliz. Então, olha, muita gratidão a vocês todos que me acompanham, que estão comigo nessa jornada, porque eu entendo que ninguém faz nada sozinho. Uma jornada, a gente tem que ter parceiros, a gente tem que ter união, tudo é necessário. Para eu conseguir esse certificado que eu tanto desejei, eu precisei ter apoio da minha família, do meu marido, dos meus filhos e até de amigos, né? Nessa jornada de ir para São Paulo. Então, muita gratidão a todos que estão aqui, que gostam do meu trabalho. Cada live que eu termino, eu recebo tantos elogios. Não pare, Eliane, continue. As famílias que assistem, elas pedem cada vez mais que eu traga profissionais, como eu tenho trazido, renomados, com experiência para trazer boas informações, né? E hoje eu trouxe a Rosiane para a gente estar falando sobre amamentação. Eu só vou esperar a Rose fazer a solicitação aqui, Rose, para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Amamentar, novembro foi o novembro roxo, da questão da prematuridade, depois teve o mês da amamentação. A fonoaudiologia é uma área que atua muito nisso, em amamentação. Quanta gente querida! Eu tô muito feliz. E eu pensei em trazer a Rose pela experiência, pela bagagem que ela tem com bebês. Nós já trabalhamos muito. Rose, você tem que entrar onde tem 2 bonequinhos e você clica. E aí, ou então tipo, você sai da live e entra de novo. Isso, aí já aparece isso. Perfeito, é isso aí. Uma tecnologia. Esse ano eu me surpreendi muito comigo mesma, com os meus atendimentos. Então, chegou! Seja bem-vinda! Obrigada, Eliane. Que gostoso! Olha, eu tô tão feliz hoje, Rose,
Eu passei o dia feliz, né? Até falei, nossa, hoje eu vou me arrumar, hoje é um dia de gala, né? Eu conversei com o Sábio outro dia, ele, né, mandou uma foto de terno e uma normal. Aí eu falei, claro que eu vou usar de terno, né? Porque afinal de contas é o mês da fonoaudiologia, né, Rose? Com certeza. Então, olha, muito obrigada por você estar aqui. Estou muito feliz. Eu comecei Eu que falando que agradeço. o projeto, né, do dueto de fonos, foi um ano difícil para todas nós, desafiador. Todo mundo sabe, eu não voltei no presencial, eu estou apenas no online. Então foi bem desafiador para mim, mas Deus abençoa, né? E eu acho que eu falei, poxa, eu tô tão feliz, tá tudo indo tão bem. Eu preciso homenagear a fonoaudiologia e compartilhar isso com as minhas amigas. E aí surgiu a ideia do dueto de fonos para pegar Lindo. uma fono de cada área. Claro que não dá para pegar todos, porque o mês é curto. Se eu pudesse, eu faria com todas, né? Eu até pensei, em janeiro talvez eu continue com o projeto. Mas, e aí, Rose, chegou o meu certificado Eu da vi, pós-graduação e chegou parabéns. hoje. Aí eu Que falei, não, lindo. por favor, a Rose é de Campinas, é minha amiga, a gente trabalha junto, a gente tem essa parceria gostosa, Há a gente muito tempo. há muito tempo. Então eu falei assim, olha, eu estou muito feliz com a fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia fez esse ano, eu acho que um encontro muito feliz de aproximação, né? E eu Uhum. falei, eu procurei pegar pessoas de referências em cada área, né? Na linguagem com a Simone Capellini, na audição com a Aninha, ontem no processamento foi a Diana, hoje na amamentação é você, amanhã no autismo vai ser a Sandra. Então eu falei, eu quero pegar pessoas que tenham muitas experiências, pessoas de referências, que possam trazer toda essa riqueza que vocês trazem nas minhas lives, né? Então, Ah, muito obrigada por você ter aceito. E aí, como eu eu sempre que digo, né? agradeço, Eliane. Uma alegria enorme estar aqui. Você sabe que eu sempre fui sua fã. Me lembro da primeira conversa nossa, né? Há muito tempo, muitos anos. Dividimos tantos pacientes, né, Eliane? Sim, sim. Compartilhamos pacientes. Então, sempre uma relação de muita confiança. Te agradeço, Sim, né? muita. E admiração, né, Rose? Porque a nossa diferença é só de 2 anos. E essa parceria que a gente teve desde o comecinho, eu acho que funcionou muito bem por Uhum. essa admiração, pela troca. No momento que eu precisei, eu contei com você. No momento que você precisou, você contou comigo. E eu acho que é isso que é o legal. O crescimento mútuo, né? Esse Uhum. respeito. E quando eu pensei de falar de amamentação, claro que veio você na minha cabeça, né? Não podia ser outra Ah, pessoa. Então, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. claro. Uhum. E o mais legal é que eu digo que, assim, isso é o que eu falo muito para as fonos, quando eu dou supervisão, uma em Goiás, outra em Minas, sei lá. Eu digo assim, mas vocês não moram aqui, você não está aqui na onde eu moro. Mas eu sempre digo assim, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Veja a nossa parceria. Nós trabalhamos em clínicas diferentes, com pessoas diferentes, e essa parceria existe. Então, assim, Sim, eu acredito muito no amor. E a fonoaudiologia esse ano me mostrou muito amor. que Então eu digo, coisa boa. para quem está aberto, esse amor chega. Não tem barreira, né? Então Uhum. eu acho que essa parceria de tantos anos e nós nos aproximamos com respeito, com ética, isso é muito bom, né? Com E aí, certeza. agora eu preciso apresentar a Rosiane, como eu digo, os meus convidados dispensam a apresentação, mas eu gosto de apresentar porque é uma forma carinhosa de estar recebendo vocês. É como se vocês estivessem aqui do meu lado, né? Mas a Ah, gente... Sabe o que eu lembro? Eu lembro o dia da gente tomando um café ali naquela padaria Alecrins. A gente uhum. tomando, a padaria lotada. Então, assim, todos os meus convidados do dueto de fonos é como se eu estivesse conversando com eles, né? Ah, que Mas eu vou delícia. Que apresentar a saudade, Rosiane. Eliane. É, a Rosiane é formada pela PUCamp 1992, tem estudos em psicanálise, experiência clínica com bebês há mais de 25 anos, professora do Núcleo de Estudos da Neonatologia Cláudia Xavier, professora convidada da especialização neopediátrica com coordenação da fonoaudióloga Rita Lopes, formação no workshop New Times Partners
da Suzane Morse. Então, tá explicado, né? Por que que eu te convidei. E aí, ô papel, volta aqui, papel, porque a minha cola tá aqui, né? O nosso bate-papo. Então, eu queria começar, Rose. Eu tô vendo aqui que tem muitas amigas. Eu ponho óculos, eu tiro óculos, porque para eu te ver, eu preciso tirar o óculos. Aí, para ler essas letrinhas, eu preciso pôr o óculos. Não... Ah, foi a Diana. Não, não foi a Diana, foi a Simone. Eu não sei o que eu tava conversando. Ela falou assim: não, Eliane, fica tranquila. Todo mundo já sabe que você põe óculos, tira óculos. Não me adaptei com lente. Não deu certo. Mas o óculos é um charme, não é, Rose? Com certeza, é um acessório. Nós estamos charmosas aqui, né? Isso aí. Então, como o tema da live que eu pensei da gente fazer e trazer boas informações, porque na nossa live, embora o projeto é o dueto de fonos, então é para fonoaudiólogos, mas a gente sabe que tem muitos pais, tem tios, tem avós, tem familiares. Então, a gente escolheu junto esse nome, né? A especificidade da fonoaudiologia na amamentação. Porque a amamentação ela é tão ampla, né? Ela é tão complexa, mas a fonoaudiologia ela tem a especificidade. E aí eu pensei da gente começar falando na nossa visão, né? Enquanto fonoaudiólogo, o que que é amamentar, né? Que é lindo. Você com a sua visão da psicanálise é mais lindo ainda, né? Tem médicos, isso mesmo, doutora Ana Flávia, tem médicos. Não, eu sou fã dos médicos. E aí, vamos contar então para eles, né, Rose? Qual é a nossa visão enquanto fonoaudiólogo? Uhum. Eu tenho, Eliane, um percurso bem particular, porque eu parti muito do patológico, né? Sim. Trabalhando muito inicialmente com os bebês com dificuldades, especialmente advindas do refluxo gastroesofágico. O meu trabalho com bebês começou por conta disso. E daí, a amamentação traz várias outras questões para a gente, como você nomeou tão bem. É muito complexo. Então, a gente sabe que o aleitamento materno, ele é universal, é de todos, né? Todos precisamos, como sociedade, como profissionais de saúde, cuidar da promoção do aleitamento materno mesmo. Mas a questão é que quando aquele bebê que passou por vários profissionais e nada funciona, Vai parar na fono. nossas mãozinhas fazem diferença, né, Eliane? Isso. Porque essa especificidade, a gente tem ferramentas, né? E daí são muitos anos de estudo, de pesquisa, de bagagem, com colegas que estão nessa profissão assim há muitos anos, né? Então a gente já tem muitas coisas comprovadas, robustas cientificamente, um percurso longo da fonoaudiologia já nessa área. Então, tanto a disfagia quanto a motricidade orofacial, eles fornecem ferramentas para a gente para realmente fazer a diferença. Sim. Né? Eu sempre falo que quando uma mãe chega ali quase destruída de dor, porque a gente sabe que dor é um dos maiores fatores do desmame precoce. Sim. Então, ela está ali desgastada com aquele processo, não só a mãe, mas toda a família. E daí você vai lá, trabalha aquele bebê e você modifica esse padrão de sucção e diminui essa dor, a gente tem uma oportunidade de oferecer para essa mãe um momento quase que mágico, né? Porque ela poder olhar para aquele bebê e sentir prazer, falar, puxa, isso não é só sacrifício, eu quero amamentar. Rose, quantas vezes, né, a gente escuta e você fala da dor, né? Eu sou dessa linha da neurologia, né? Trabalhei com a Terezinha Queda há anos e lá a gente tinha os bebês, tinha os idosos. E eu me lembro de atender um médico anestesista na época que teve derrame, isso há 20 anos atrás. E ele, uma vez, ele tinha um problema no joelho, ele se aplicou uma injeção de tramal no joelho. Acho que pegou num local meio delicado, o joelho inchou, trouxe outros problemas. Aí eu falei, mas doutor fulano, o senhor não pode fazer isso. Claro, a gente como terapeuta, né? O senhor não vai. Ele falou, aí eu nunca esqueci essa frase que ele falou pra mim, Rose, isso tem mais de 18 anos. Ele falou, Eliane, eu sou anestesista, ninguém merece ter dor. E aí hoje, quando a gente vê essas mães, né, Rose, chegando pra gente e falando assim,
Olha, eu vou dizer uma coisa, Eliane. Quando é hora de amamentar, meu corpo inteiro fica arrepiado. Eu falo, meu Deus, eu quero amamentar. Então, essa visão que a fonoaudiologia tem, que às vezes é tão específica, às vezes, do médico na hora do parto, do nascimento, fazer toda aquela preparação do bebê. Depois, existem as consultoras de amamentação, as enfermeiras. Quer dizer, é muita gente Uhum. falando de uma coisa só, para dois serzinhos, que é o bebê e a mãe, que precisam se ajustar, né? É. E às vezes é o que você falou, né? No comecinho você falou, nossa, quantas vezes os pacientes chegam, acho que numa outra live você falou também, ai, você é minha última esperança. É Aham. muito triste e é um peso pra gente, né? Sim, com certeza, né? Você é minha Porque última esperança. é, muitas mães chegam, né, e falam, olha, minha última tentativa porque eu não aguento mais. É, É, é desestruturador, porque esse puerpério já é muito delicado. A é, mulher já está em condições muito delicadas, a família está se estruturando ali, porque eu falo, mesmo que não seja o primeiro filho, que seja o segundo, o terceiro, esse sim, momento, né, o bebê é o único. Ele é a sim. primeira vez que ele está chegando ali, Sim. E um né? bebê é diferente do outro, né, Rose? Totalmente. Eu vou dizer um depoimento particular meu, que acho que eu falei para você isso uma vez, que a gente foi fazer um curso fora, a gente dormiu junto, falamos, conversamos. A Isabela mamava muito bem, mas o Arthur, ele pegava, assim, eu juro, parecia que era uma ventosa. Ele tinha muito mais força, né? Aham. Então, só que veja que interessante, né? Isso que você falou é tão importante, né? Do estado emocional. A Isabela nasceu com um probleminha na coluna, então foi uma amamentação que precisou de muitos cuidados, né? Mas graças a Uhum. Deus, né? Deus abençoou e eu amamentei ela até os 8 meses. Que lindo. Graças a Deus. Só que meu bico Parabéns. rachou, obrigada. Teve um monte de comprometimento. E há 24 anos atrás, a gente não tinha conhecimento que tem hoje, né, Rose? Sim, E claro. do Arthur foi melhor, embora não rachou, não chegue nada, mas ele era muito voraz. Mas veja que hoje, graças a Deus, tem Rosiane que trabalha com amamentação. A gente tem estudos, como você falou, as evidências, né, Sim. Rose? Uhum. A nossa profissão hoje, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado, Eliane, Ah, especialmente no dia da fono, porque eu falei, que delícia poder comemorar com você esse dia, né? Nós duas da mesma cidade, com sim, tantas coisas em comum, e poder sim, contribuir isso, porque poder falar disso, que eu acho que é um tema que nós duas somos muito encantadas, né? sim, E poder falar disso, porque quando você abriu, você falou da questão desse teu projeto que é tão lindo, tão importante, porque os pais que chegam, eu percebo que o que eles mais se queixam é a diversidade de informações, sim. né? Então, ter informações corretas, boas, saudáveis, é muito importante. E a nossa área já tem um percurso bem importante na área, né? Nossa, muito, Rose. E a experiência que você tem, todos os seus estudos. E eu acho que essa linha que a gente segue, né, de agregar. Eu sempre, e eu sempre fiz isso na minha vida desde criança. Minha mãe conta que eu era muito de fazer festinha com todo mundo. Aprendi isso com a Isabela, porque a Uhum. Isabela, tendo mielomeningocele, eu preciso do ortopedista, eu preciso do neurologista, eu preciso do urologista. Um conversa com o outro. Na Terezinha Iqueda, que foi, né, primeiro foi a PAI, na estimulação infantil, que eu tenho o maior carinho, né, com os nossos bebezinhos com síndrome de Down, que tinham toda a dificuldade da amamentação. Então, foi um presente trabalhar lá, que eu trabalhei lá substituindo a Elenir Fedossi, que quem Uhum. conhece Elenir Fedossi sabe que substituir Elenir Fedossi não é fácil. Não, com certeza não. E ela está em Santa Maria agora, lá na Federal, professora. Mas foi tão gostoso. E eu acho que é isso, Rose. Quando a gente ama o que a gente faz, por mais que a gente estude, o Moacir fala às vezes isso, meu marido. 10 horas, 10 e meia, eu tô lá no computador lendo alguma coisa. Ele fala, vai dormir e tal. Mas eu nem vejo que é 10 horas, 10 e meia, né? E Aham. você falando, você tem esse brilho nos seus olhos também, e é legal porque nós somos parecidas nisso. A gente ama o que a gente faz.
E a gente Aham. acolhe essas famílias. Eu gosto muito dessa palavra, né? Porque Sim. você é também acolhedora. E muitas vezes, né, Rose, mais do que ficar só mexendo na criança, eu acho que primeiro a gente ouve, a gente acolhe, a mãe chora, né? Olha que lindo que você falou, né? Esse medo da mãe, a gente dá a informação correta para que essa Uhum. mãe permita que a gente consiga chegar no bebê e nela, né? Porque na Sim, verdade a gente está numa díade, né? sim. E eu achei muito legal quando a gente estava conversando para preparar a live. E aí foi tão legal porque a gente teve o mesmo caminho de pensamento, Aham. né? Sim. E aí, como você falou das boas informações, então, quando eu pensei no dueto, eu tive esse cuidado de convidar pessoas que tragam atualidades, que tragam boas informações, estudos novos, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, Uhum. assim, eu falei, a Rosiane na amamentação é a pessoa que eu quero para falar, para compartilhar comigo esse momento. E no dia 9 ainda, eu falei, meu Deus, que delícia! Não, hoje foi um dia muito feliz, Rose. Eu posso dizer que está sendo um presente. Que coisa boa, para mim também. E aí, a gente falando um pouquinho, né? Quando a gente fala de amamentação, o que a gente pode passar para as pessoas que estão aqui? O que é para a gente uma boa amamentação? Porque todo mundo fala, né? Você entra no Google lá, aparece posição, pega, tal, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Uhum, com certeza. Esse manejo da amamentação, né, que muitos profissionais da saúde podem fazer, inclusive a gente, e em alguns momentos ele é suficiente, mas em outros isso não é suficiente. E daí que eu acho que é muito importante a atuação do fonoaudiólogo, tanto ali no alojamento conjunto, na UTI NEO e também no pós-alta, no consultório, nesse acompanhamento, né, Eliane? É. Porque esse olhar, por exemplo, a pega, por muitos anos, eu recebia mães assim, desesperadas, arrumando a pega, e eu falava, calma, porque a gente tem que pensar também o que está acontecendo dentro dessa boquinha. Como esse bebê está movimentando essa língua, se ele está realizando ou não um vácuo que é necessário, né? Quais são os músculos que colaboram para que essa língua faça os movimentos corretos. Então, é todo um conjunto bem mais complexo, né? Que a gente precisa estar atenta, estar trabalhando em alguns momentos para poder corrigir. Porque eu falo, se o bebê suga bem, ele mesmo corrige a pega dele rapidinho, É isso, né? Rose. Ele vai ajustando, né? Eu digo sempre que parece que é quando a mãe pega ele assim, parece que ele volta para dentro, né? Daquele Uhum. corpinho dela que é seguro. E o que é mais rico é quando tudo dá certo, né, Rose? E a gente dá alta. E aí quando você vê aquele contato do olho, né, do bebê no peito com a mãe, como você falou tão lindamente, da mãe não tendo mais dor. Né? Você Uhum. também tem o curso do laser terapia, que você esqueceu de pôr aqui, né? Esqueci. E é muito legal, porque eu acabei fazendo curso, porque eu conversei com você. Falei, aí, Rose, o que você acha? Tal, você falou, aí você fez a indicação, aí eu fui e fiz o curso. Então, eu acho que, assim, essa ajuda, né? Essa integridade da dupla, né? Porque a Sim. gente sabe que existem os desafios, né? Vamos falar um pouquinho desses desafios, Rose? Então, por exemplo, do freno lingual, Uhum. né? Sim. Isso é muito legal, né, Eliane? Porque a gente sabe que tem várias coisas que podem impactar. A questão do frênulo, olha, essa semana aconteceu uma coisa muito legal, porque eu avaliei um bebê logo há uns 2 meses atrás e ela tinha um frênulo bastante alterado. Mas a gente conseguiu um manejo tão bom que a mãe sarou o mamilo dela, ela conseguiu manter o aleitamento exclusivo, um ganho de peso maravilhoso, chegou a 50 gramas dia, Ai, que né? maravilha! Mas eles sabiam que a questão do freno seria interessante ser cuidada. E Tá. eles passaram pelo otorrino, mas agendaram com calma. E daí eles fizeram essa semana a frenotomia
E assim, o ganho de peso já não era mais um problema. Mas eu pude, esses pais foram muito abertos, e eu Tá. pude colocar para eles que o bebê, muitas vezes, mesmo com frênulo alterado, ele vai mamar, Sim, né? Mas ele vai fazer adaptações. E daí, essas adaptações que podem trazer algumas consequências ao longo da vida. Então, sim. eles voltaram, né? Depois da frenotomia, então 5 dias depois voltaram, a gente fez um super reajuste muscular e assim, tá maravilhoso esse bebê. Que lindo, Rose. Então, eu acho que isso é muito importante da gente colocar, porque o teste da linguinha é super importante, todas nós sabemos disso. O freno alterado pode ter impacto para uma série de coisas, de fala, de mastigação, de estética, enfim, N coisas, né, Eliane? E a gente sabe, né, Rose, que nem sempre o bebê nasce e ele recebe uma avaliação apropriada, porque existem os frênulos duvidosos. Eu mesma, de vez em quando, aparecem uns lá que eu falo misericórdia, né? E a gente Isso. tem que entrar na função, tem que ver o desempenho. Quer dizer, é toda uma análise, não é pura e simplesmente, eu acho que é. Por isso é importante, quando eu falo com fonos mais jovens, né? Eu falo, faça o curso, se habilite, porque é tão importante a gente fazer o curso, se habilitar, para não colocar uma criança em cirurgia desnecessariamente, né, Rose? Exatamente. E aí, Eliane, você colocou um ponto tão importante, porque já que a nossa live é as especificidades da fono, né? Então, tem vários otorrinos que eles não fazem a frenotomia sem pedir a avaliação da fono, né? Porque mesmo não sendo duvidoso, porque a questão funcional é fundamental. Sim. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que às vezes viram moda. Então, Hum, tem muitos profissionais fazendo avaliação de frênulo por coisas assim, não tão profundas. E esse ponto que você colocou, a avaliação funcional, é, é o que faz toda a diferença, é né? verdade. Então, esse bebê que eu dei exemplo para vocês, por exemplo, ela conseguiu a amamentação ideal, vamos dizer, né? Mesmo sem a frenotomia. E óbvio que esses pais, eles são médicos e tiveram aí uma visão. Eu expliquei, eles puderam optar e optaram por fazer, Sim, né? porque no Mas fim, né, Rose, veja, eu sempre escuto, pega tá errada, mas olha o que você tá falando, né? uhum, Você teve um otorrino parceiro, você teve um dentista parceiro, a Betânia entrou, achei tão bonitinha, vim correndo do consultório para não perder essa live maravilhosa. Seja bem-vinda, B! Ai, a Elaine colocou, não sei se é no momento o momento oportuno. Podem. Meu Deus do céu. Pode um frênulo. Uma dúvida. Tenho um sobrinho que já está com quase 3 anos e. O quê? E não e não conversa. Emite sons. Pode interagir com todos, mas como agir com ele? Elaine, então, na verdade, né, Rose, eu acho que isso tem que ter uma avaliação fonoaudiológica. Esse sem não dúvida. conversa é como a gente está falando das especificidades da fonoaudiologia, pode ter um monte de coisa, né, Rose? Sim. Mas E uma avaliação de fono com certeza já está mais do que indicada, né? Nessa sim, idade. uma coisa que eu acho, Rose, interessante a gente falar da amamentação dos desafios é aquilo que você sempre fala também do leite. Meu leite é fraco? Existe leite Uhum, fraco? uhum. E aí? Eu adoro, adoro, adoro. Olha, essa é uma dúvida recorrente entre as mães, né? Sim. E eu acho que o que é muito importante é que leite do peito nunca é fraco. O que pode acontecer é uma sucção não efetiva. E daí, esse leite aparentemente está fraco, porque não está suficiente, né? Então, eu explico muito para as mães que, em primeiro lugar, o peito, ele é fábrica, ele não é loja. Então, não é para ficar leite parado, estocado ali.
Porque tem mãe que fala, eu tenho medo de dar mamar, e daqui a pouco ele vai querer e não vai ter mais. Pode pôr para sugar, porque quanto mais o bebê sugar, se ele estiver sugando de forma efetiva, mais vai estimular essa produção, né? Isso. Então, às vezes a gente está cansada, fala, nossa, cheguei do trabalho, tô com o peito vazio. Daí você deita, come alguma coisa, deita 2 minutos, põe o bebê para mamar, desce aquele monte de leite, né? Então, tem todo um processo neurológico, endócrino, né? Neuroendócrino mesmo, e mecânico da sucção que estimula tudo isso. Então, Sim. quando o bebê não está recebendo a sucção, quando ele não tem a sucção efetiva, pode ser que às vezes ele fique um tempão na mama. Então, é muito comum quando o bebê não tem a sucção efetiva, a mãe chegar e falar, nossa, mas ele fica 1 hora mamando. Mas daí, quando a gente vai ver, o que ele tem de sucção efetiva é um pouquinho só, Isso. né? Então, os pais poderem aprender a diferenciar quando esse bebê está sugando e deglutindo, está saindo leite na boquinha dele, ou quando ele está ali exausto, só chupetando. Ô, Rose, você tá falando isso e eu tô pensando, né, que esse é o nosso papel, né? Porque a mãe não sabe nada disso, né? Uhum. Dessa questão aí da fábrica, quem produz. A mãe, a gente, por natureza própria, a gente se culpa. Ah, porque ele tá chorando, Uhum. deve ser de fome. E aí o perigo da entrada de quem? Das fórmulas, É né? isso. Exatamente. E tem até, eu até comentei já, né, Eliane? Saiu no livro de pneumopediatria o ano passado, saiu um capítulo que é Quando Indicar, que eu escrevi. E daí eu escrevi um direcionador clínico para pediatras, antes de olhar, oferecer a fórmula para esse bebê, tentar ver se tem alguma questão relacionada à sucção que não esteja efetiva. Porque isso é muito válido, porque senão vai ali a fórmula. Esses dias uma mãe me deu um retorno, olha que interessante. Ela saiu do consultório bem, o bebê teve uma mamada super efetiva, uma graça, e daí ela falou, mas Rose, ele continuou chorando. E daí eu dei a fórmula, ele continuou chorando. Quer dizer, era um choro de cólica. Então, Sim. é essa dúvida terrível que todas as mães ficam. Será que meu leite é fraco? Será que não foi suficiente? Né? Mas também eu falo que a amamentação é o início desse processo de comunicação entre a mãe e a criança, né? Que lindo, né, Rose? Ai, eu tô ouvindo você falar, dá vontade de só ficar ouvindo. Eu vou ficar quieta, pode falar. Porque é tão lindo, né? Eu fico É. pensando, eu falo, meu Deus, olha tudo que ela tá falando, né? Eu sempre falo isso também, que a primeira comunicação é o choro. Imagina, é só a gente se colocar no lugar do bebê, né? Tava num lugar quentinho. Uma vez, você é formada na psicanálise, uma psicóloga do Jung falou pra mim assim, nascer é tão difícil porque você tá lá quentinho, escurinho, nadando, de repente, pum! E aí numa cesariana o bebê nem sabe, né, que tá nascendo. Aí vem aquela luz, aquela sala da cirurgia, né, do centro cirúrgico, frio. Sim, E aí, de repente, você tá falando tudo isso, desses desafios. Olha quantos desafios a criança tem que ter, né? A cólica, a mãe interpretar esse choro, que essa paciente sua, eu já dei mamar e ele continua chorando, né? A gente sim, fazer essa leitura de que choro é esse. Então, sim. são muitos desafios para essa boa amamentação, né, Rose? E eu digo que é uma relação permeada pela linguagem. Porque quando você dá esse lugar de comunicação para os sinais do bebê, você está atenta a ele, aos sinais dele. Então, essa relação construída, sendo permeada pela linguagem, ela é muito edificante, né, Eliane? Sim. E o bebê aprende, né, Rose? Ele Uh, aprende a rapidinho saber o chorinho da mãe, o chorinho do aconchego. Mas aquilo que você falou no começo, que eu já ia te perguntar, mas a gente já respondeu, você já respondeu, que é assim, quem procurar nesse contexto da dificuldade alimentar?
desculpa, na dificuldade da amamentação, quem que deve procurar, né? Eu acho que esse é o papel que você está prestando agora, esse serviço de informação, para que os médicos, eu vi que tem alguns médicos, além da doutora Ana, que eles saibam que a fonoaudiologia pode contribuir e muito, né? Sim, sim. E eu falo que os médicos ficam parceiros nossos, né, Eliane? Ai, é. Isso é maravilhoso, porque a gente desenvolve parcerias muito especiais, muito ricas, até no sentido de construir uma série de saberes. Sim, Porque a gente vai dando retorno para eles, eles vão dando retorno para a gente, e a gente vai entendendo uma série de sinais, às vezes, que são patológicos. E daí eu até queria complementar, porque quando a gente comentou do frênulo, uma pergunta que é muito recorrente das fonos para mim é quando uma linguinha está posteriorizada, né? O que a gente faz para trabalhar essa linguinha para vir para frente? Tem pai e mãe que pede exercício. E daí, uma coisa que me deixa sempre um pouquinho triste é porque uma língua posteriorizada pode ser por N fatores. sim. Pode ser pelo frênulo, pode ser por uma patologia orgânica, um refluxo, uma alergia alimentar. Então, eu sempre respondo: você nunca vai trabalhar essa língua antes de saber o porquê dela estar retraída, Sim. né? Ai, que lindo, Rose, parabéns. Você sabe que ontem a gente estava falando, né? Essa especificidade ontem, a Diana falou do processamento auditivo, do córtex e tal, e ela falou isso. Você precisa ter o raciocínio. Eu falei, né? A gente precisa criar o raciocínio clínico. Muitas vezes, né? Você dá curso, eu dou curso, você dá palestra, eu dou palestra, e eu vejo muitas vezes as pessoas querendo receita. E eu digo sempre assim, olha, eu não sou uma fono que fico falando, faz tal exercício, tal, tal, tal. Por quê? Mesmo os estudos que a gente tem, né, Rose? A Sim, criança que está ali na nossa frente não é a criança daquele estudo. A gente sim, precisa ver quem é aquela criança, quem é aquela família, em que momento essa família está. Ela está aberta, como você falou lá no comecinho, essa família está aberta para ouvir o que a gente está falando. Então, uhum, eu acho que a pandemia veio mostrar um pouco isso, né? Do quanto você é importante para mim e do quanto eu sou importante para você, para a gente se cuidar, para que esse sim, vírus acabe logo. Então, assim, esse olhar o outro, né? sim, Esse cuidar com o outro. Então, o seu espaço precisa ser respeitado junto ao meu. Né? O uhum, que eu fizer vai impactar em você, o que você fizer vai impactar em mim. Então, essa individualização. E eu acho que a humanidade estava precisando disso, né? Tava muito robótico, muito tecnologia, muito. E não, agora acho que a coisa da pele, né? Tá voltando. Eu vou olhar no seu olho, Rose, e dizer parabéns, você é uma ótima fono, né? Eu acho que a gente estava precisando resgatar isso. uhum. Com certeza, Eliane, porque eu acho que a gente nunca deu tanto valor para um abraço e a gente está lado a lado, né? Quando você falou da gente ir para congresso, ficar juntas no hotel, tomar um café, eu falei, ai meu Deus, que saudade disso! Pois é. Muito forte, né? É. Sim, e daí quando você pensa, né, quem procurar, né? A gente não pode deixar a vaidade nos pegar, né? Uhum. Então, eu falo isso porque a Isabela, minha filha, uma vez, a Isabela sempre teve muita produção de cera. Só que quando ela era pequenininha, eu não tinha, lógico, o conhecimento que eu tenho hoje, tal, então era só o pediatra. Eu não ia para as especificidades, né? Eu não ia para o gastro, nem era sempre o pediatra. E aí ele foi mexer no ouvidinho dela, ele deu uma perfuraçãozinha no ouvido dela. E aí ele Uhum. falou, agora vai pro otorrino. Quando chegou no otorrino, ele até comentou, olha, ele achou que fui eu. Ele falou assim, você mexeu nesse ouvido. Eu falei, não, doutor, não mexi e tal. E aí, é isso. Eu, por exemplo, eu não atendo gagueira. Chegou um paciente de gagueira para mim, eu falo, opa, posso, né? Aham, Tem pacientes que eu não sim. atendo e eu encaminho. E eu acho que essa pergunta, que até foi uma pergunta que me mandaram no direct, então quem que eu devo procurar? Você deve procurar sempre o médico, né, Rose, o responsável. E ele sim fazer o encaminhamento, porque como você falou brilhantemente, a gente tem uma parceria boa com os médicos, né? A gente aprende Maravilhoso. deles e eles sabem o que a gente pode fazer, né? Isso é Exatamente. gostoso.
Exatamente. Isso é muito rico, né, Eliane? É. Mas ainda tem muitos pediatras que precisam conhecer melhor o nosso trabalho. Em São Sim. Paulo, que é uma cidade grande, isso fica bem mais evidente, né? Quando a gente conversa com as fonos de São Paulo. E porque eu acho que cabe a nós comunicar, levar ao conhecimento dos médicos essas especificidades da fono, de como a gente consegue trabalhar, Que né? bom, Porque Rose. às vezes a gente recebe uma família que já passou por 3, 4 profissionais. Eu falo, puxa, que judiação. Essa Sim. semana eu recebi um bebê 27 dias, já tinha passado por 4. Pois é. Que dó, né? É muito Sim. desgaste para a família. Então, Não, às vezes dá para encurtar caminho. sim, e até a questão do desmame precoce, que nem sempre é só pela introdução, pelo seio materno, o bico invertido, todas aquelas coisas que a gente vê no Google, no livro, mas às vezes a indicação certa, precocemente e na hora certa, a gente posterioriza essa amamentação depois de 1 ano, 2 anos, 2 anos e pouco, né? Então, Exatamente. como você falou, encurtar o caminho, Rose, é muito importante. E eu que sempre vivi na área, dentro dos médicos, por conta da minha questão pessoal, eu vi o quanto é importante, porque quando a gente fez o livro de Mielo, no final do livro são 12 depoimentos. E, claro, ficou para eu fazer a transcrição fonética e eu falei, e eles ficavam assim da editora, você precisa terminar isso logo, você precisa terminar. Eram 12 famílias e eu só chorava, né? Eu falava, ai meu Deus, coitada dessa mãe, coitada dessa criança. E eu tive a bênção desse caminho ser encurtado por eu ter achado os bons profissionais. E eu acho que é isso, é a gente agir com o outro como a gente gostaria que fosse o nosso. Então, cada criança que eu recebo, cada bebê que eu recebo, eu imagino como se fosse meu filho. Como será que eu deveria agir, que gostaria que agisse com meu filho, Uhum. né? Isso que você falou, Eliane, eu acho que é uma verdadeira pérola, né? Porque encurtar caminho no sentido de que um dia na vida de um bebê, especialmente um recém-nascido, é completamente diferente de um dia na nossa vida, né? Uma Sim. semana é completamente diferente, faz muita diferença. Às vezes, por uma semana, muda tudo. Por isso que eu falo que a própria agenda da gente, quando vai trabalhar com a amamentação, não pode ser uma agenda muito rígida e muito fechada. Porque ligou, é para ontem, não é para amanhã, né? Sim, sim, é Tem isso, uma Rose. questão emergencial aí que é muito importante, que a gente tem que estar atenta. E o desafio também que eu tô pensando aqui também é na coisa do peso, né, Rose? Quando Sim, impacta no peso, as mães ficam, claro, com muita razão, preocupadas, porque elas sim. precisam ter um bom desenvolvimento, né? É. E aí, Eu nesse medo, pode Eu acho falar. que essa questão do peso é super importante, né? Porque o que que acontece? A nutrição do bebê, nesses primeiros 1000 dias, é fundamental. Então, a gente realmente não pode bobear. Eu, na pandemia, eu comecei a me envolver um pouco mais em Instagram e YouTube, porque eu recebi um bebê que em 20 dias ele perdeu 500 gramas, Nossa, é né? muita Perdeu coisa. do peso do nascimento. Então, assim, é muito pesado, é complicado isso, né? E é óbvio que tem alguns médicos que têm uma expectativa muito alta, que o bebê tem que começar com 30 gramas desde o primeiro dia. E daí eu acho que a gente pode ter aí uma flexibilização, mas atenta para todos os pontos de desenvolvimento, os marcos, o estado geral desse bebê. A gente é profissional de saúde, né, Eliane? A gente Sim. tem cuidado, tem informação para estar muito atento. E esse trabalho, ele é muito próximo do pediatra. A gente está sempre ali muito junto. É, A gente Rose, fala várias vezes. eu queria falar duas coisinhas, assim. Isso eu aprendi que quando um dia eu fiz uma supervisão com uma moça bem de longe da Bahia, e ela falava assim, mas aqui não tem nada, e é verdade. Nossa, a cidade que ela mora lá, eu falo Jesus. Aí eu falei, sabe o que você faz? Abraça o pediatra.
gruda nele e corre, cola nele, que você vai conseguir. Aí, esses tempos atrás, ela voltou, ela falou, é verdade, eu consegui. Eu falei, ai, claro que você conseguiu. E a segunda Lindo! coisa que eu ia te falar, de tudo lindo que você tá falando, é assim, o quanto a nossa profissão é linda. E eu tô olhando para você, eu falei, nossa, a Rose tem 2 anos a mais que eu de formada, e você tá falando dessa experiência, desse seu olhar clínico, desse cuidado que você tem com seus pacientes, com seus bebês, né? O cuidado que você tem com as suas crianças. E eu tô pensando, né? Isso também são os anos de formado, o tempo de estudo. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com as meninas mais jovens. Eu falo, gente, vocês estão pensando que 25 anos de formado é só para formar ruga? Não é, não. É para a gente ter experiência, né, Rose? O que você acha? Eu acho que primeiro você tem que corrigir uma concordância aí. Que É, nós temos, Eliane, o porque quê? tudo isso que você está falando de mim, assim, é totalmente recíproco. Você é uma pessoa que a gente vê, né? A gente tem profissionais que realmente têm um comprometimento com o bem-estar do paciente. E eu acho que quem trabalha com bebê, com criança pequena, não tem muito como escapar disso. A gente faz um vínculo com essa família, a gente vibra com cada conquista, né? E a E sua você, delicadeza, Rose. Eu falo assim, outro dia, a gente troca paciente, né, Rose? A gente sim, sempre, eu encaminho para você, ainda sim, mais agora na pra pandemia. você, né? Eu falei, não, vai para Rose, eu encaminho para você. E aí, as mães me ligam quando eu encaminho, né? Elas, ai, olha, ela conseguiu, ela tá atendendo. Ai, ela é tão doce quanto você. Eu falo, mas para trabalhar com bebê, a gente não pode ser de outro jeito, né, Rose? Já pensou? É, Eu lembro que o neurologista que atendeu a Isabela tinha meio receio dele, porque ele era muito grande, né? Ele era alto e grandão. Imagina, né? Esse cuidado todo com a mãe, porque a gente sofre muito quando a gente tem alguma, como você falou, a dor, né? A patologia. E eu falava pro meu marido assim, mas olha só, olha o tamanho dele. Você viu o tamanho dele? Você viu o tamanho da mão dele? Quase o tamanho da Isabela. E aí, eu tô olhando pra você assim, eu pensei, nossa, trabalhar com bebês tem que ser suave, tem que ser leve, né? E aí eu é. queria que você falasse um pouquinho, Rose, dessas habilidades orais que a amamentação propicia. Ah, com certeza. A gente sabe, né, que o bebê nasce com uma face bem pequenininha. A gente, se eu tivesse com crânio aqui, eu poderia mostrar. E a cabeça bem grande. Por quê? Porque nos 2 a 3 primeiros anos, esse crescimento facial é muito intenso, por conta especialmente da sucção e da mastigação. E a amamentação no peito, ela é que mais vai poder estimular. A sucção na mamadeira, é claro que a gente respeita e não julga. A gente tem muitas situações em que é necessária a mamadeira, né? E isso pode acontecer, e eu acho que tem que acontecer sem culpa, né? Porque faz parte da gente não julgar. Mas o desenvolvimento orofacial que vai acontecer a partir da sucção efetiva, ele é fantástico, ele é maravilhoso, que vai impactar na oclusão, né? Como esses dentes vão se posicionar. No, a sucção é o preparo para a mastigação, né, Eliane? Perfeito. A gente sabe disso. E depois até para fala, a gente sabe que tem pessoas que não gostam muito de relacionar uma coisa com a outra, Ah, mas mas eu precisa. relaciono total, né? Precisa, né, Rose? Eu acho, Eliane, porque a clínica ensina muito pra gente, né? E às vezes o bebê chega por uma dificuldade de alimentação, aquela criança que não consegue, tem uma alteração de sensibilidade muito importante. Você começa a trabalhar, essa criança começa a balbuciar demais. As mães falam: Meu Deus, isso Lindo, né? acontece com você também? Sim, lindo, né, Rose? É lindo, mas é para percepção, né? O sensorial, né, Rose? Exatamente. Então, essa criança poder perceber essa cavidade oral de uma forma prazerosa, Por isso né? aquela coisa, né, que a gente fala, Rose, de pôr a mão na boca, pôr o pé na boca. Isso é tão importante, é pré-requisito, né, para pôr lá na frente a comida.
Uhum, total, né, Eliane? Então, eu acho que tudo isso aí, acho não, né? Os estudos mostram já pra gente que a amamentação, quando ela é efetiva, é realmente o primeiro estímulo e o mais importante. Ô, Rose, a gente nem tem tanto tempo assim, temos 10 minutos. Mas eu Uau! acho que a gente Boa. podia falar de algumas patologias, né? Você é referência no refluxo, então, assim, quais patologias que você tem visto hoje lá no seu consultório que tem impactado também na amamentação, além daquilo que a gente já falou bem no comecinho, né? Uhum. Olha, eu acho que o refluxo é campeão, né, Eliane? Saiu aí o consenso dos distúrbios alimentares pediátricos e todo mundo viu, né? 66% das crianças têm refluxo. Que triste, né? É. Esse Então, assim, impacto, né? é muito grande. E uma coisa que eu acho que é fundamental é que o refluxo, por um tempo, ele foi moda, né? Foi super diagnosticado, super medicado, mas hoje em dia eu vejo alguns bebês com sinais clínicos de refluxo. Às vezes esse bebê até está ganhando peso, não é aquele refluxo patológico, mas é um refluxo tão exacerbado que compromete a amamentação. Claro. Porque É. entra naquela coisa da dor, do desprazer, né, Rose? Fica aquela Isso. briga com o peito, né? Isso. Altera a sensibilidade, a criança assume uma postura totalmente posteriorizada de língua, suga com a pontinha da língua, suga como se tivesse o frênulo alterado, Olha, incrível, né? né? E Ai, que daí a lindo gente você tem falar isso. tantos sinais clínicos, né, Eliane, que a gente pode observar, que são sugestivos. Daí nessa hora é fundamental entrar em contato com o pediatra, o médico responsável. E quando o médico conhece, já tem essa parceria com a gente, é um espetáculo, porque isso flui, né? Sim. É Ele entende o maravilhoso. raciocínio que a gente faz, né, Rose? Exatamente. Você E sabe que. Mas Pode muitas falar. vezes, quando um pediatra não conhece, eu cheguei a perder a amamentação de dois bebês nessa pandemia. E era evidente que era uma questão de refluxo importante. E, infelizmente, o pediatra falou: não, está ganhando peso, está tudo bem. E a gente acabou comprometendo. E lá para frente foi diagnosticado e esse bebê precisou entrar com medicação. Então, Veja, Rose. às vezes, esse refluxo é secundário a uma alergia, né? Sim. Alimentar, e às vezes é um refluxo primário mesmo. Eu acho que esses são os principais pontos, viu, Eliane? Tá. Por isso é tão importante essa live, Rose, para que todas essas pessoas assistam tudo isso que você está falando, te ouçam e tenham esse alerta, investigar. Eu sempre digo, né? A Cecília Cury entrou aqui. Muito obrigada, Cecília, pela sua presença. E aí acho que ela está retomando aquilo que eu falei sobre pão, mão e pé. Ela falou: e quantas pessoas nos dizem que dar para dar chupeta para tirar a mão e o pé da boca? Não. A Não, gente não quando tira a mão e pé da boca da criança no desenvolvimento sensório-motor. Assim como, né, Rose, eu acho que brilhantemente você pode falar sobre isso. Criança com alergia não desmama, né? Essas crenças, né? sim. Aí ela coloca aqui, fui a louca na amamentação e não dei chupeta, mas foi a maior pressão. Tá vendo? Que bom, Cecília! Você foi guerreira. É Parabéns. isso aí. Parabéns. A Betânia coloca, meninas, tenho visto aumentar o diagnóstico de gastroparesia? É Gastroparesia. mesmo. Olha Eu não só. tenho visto também isso, não. Nem Mas eu. é aquela coisa, né, Rose? A gente tem visto que algumas outras coisas têm aumentado, né? Porque também agora existem pessoas fonoaudiólogas que são formadas nos cursos, né? Que é a nossa luta de que as pessoas, as fonos que vão trabalhar com amamentação, com introdução alimentar, com alergia, estudem, conheçam, né, Rose? Que escutem Uhum. essa live tão brilhante que você está fazendo, que você está falando, e que te procure e que faça os estudos, façam cursos, porque é isso, ninguém precisa saber de tudo, mas a gente precisa se informar, né? Uhum. Com certeza, né, Eliane? Eu acho que com a alergia que você fala tão brilhantemente,
né? Uma super professora nessa área. Aham. A Nossa, questão é muito séria, né, Eliane? sim. Porque se você não conhece, você pode pôr essa criança em risco, inclusive. E começa na amamentação, né, Rose? Sim. Às vezes eu recebo criança maior, criança que às vezes a mãe chega com 4 ou 5 anos, que está terminando aquela fase da alergia ao ovo, alguma coisa. Aí eu começo a resgatar muito da amamentação. Às vezes é um bebê que tinha proctocolite, sanguíneo nas fezes. Aí ela fala, ah, mas eu tô aqui agora com 5 anos, tá me perguntando de bebê? Sim, porque é nessa fase que você brilhantemente trabalha da amamentação que a gente precisa cuidar porque vai levar isso para a vida inteira, porque o leite materno é o primeiro alimento que o bebê recebe, né? Sim. E que alimento, né? Poderoso, né? Maravilhoso. Eu falo, meu Deus, esses dias eu estava escutando uma aula sobre colossoterapia É, e eu falei, Jesus, esse leite materno é remédio, é maravilhoso, é um negócio que não existe. é Né? É verdade. bom demais, é maravilhoso. A gente precisa tentar promover mesmo. Rose, nós temos 4 minutinhos. Uau! Passa, né? A hora que eu fiquei olhando, Muito eu falei assim, rápido, você viu que eu voou. pus o óculos, né? Porque eu falei, não, não tô enxergando. Eu falei, não é possível. Eu olhei e falei, é 20 e 20. Eu falei, não, mas eu há tempo atrás falei pra ela que eu tinha 10, então não pode ser 20 e 20. Então, eu quero imensamente agradecer esse presente hoje da nossa live, na nossa fonoaudiologia tão amada, tão querida, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com você um projeto, né, que eu pensei, que eu criei e que você aceitou. Então, olha, muita gratidão por você estar aqui, viu? Eliane, eu que te agradeço. Quero te parabenizar mais uma vez pelo seu projeto lindo da Academia de Fono. Esse em particular de fonos, lindo, lindo, lindo. Parabéns pelo seu percurso, pela profissional que você é, querida, dedicada, comprometida, hiper estudiosa e competente, Mas eu né? vou dar um segredo, né? Os bons parceiros. Você, Ah, com põe no certeza. rótulo a Cecília e tantos outros que a gente ama, que Tantos também está aqui nos ouvindo, doutora Ana Flávia, a doutora Ariana, doutor outros. Toma. Nossa, tantas pessoas queridas, né? Sim, Então, com assim, certeza. e eu acho e quero que a nossa parceria continue, porque ela é muito valiosa. Eu acho que a fonoaudiologia se fortaleceu e ela precisa se fortalecer nessa troca. Eu Com aprendo muito com você, aprendo quando a gente está certeza. junto nos cursos. Então, é uma honra ter você aqui também hoje conversando comigo, viu? Eu vou deixar Yeah, salva a live, porque as perfeito. pessoas precisam te ouvir, né? E eu te agradeço imensamente. Eu fiquei honrada, feliz, muito feliz mesmo, especialmente por ser o Dia da Fono. Parabéns. Não, eu vou dizer que esse dueto de hoje, ó, faz assim, vamos bater. Yes! Tum. Boa noite, Um Rose. super beijo, Eliane, no Ah, eu seu vou fazer 2 coração. coraçãozinhos. Boa noite Sinta-se a... abraçada, querida. Ai, amém. Que tudo isso acabe, a Obrigada, gente volte a se encontrar. com E obrigada a certeza. todos que estiveram Todo aqui com a mundo que esteve gente. aqui, né? Com Sim, certeza. todos que vieram ouvir a Rosiane maravilhosamente bem. Muito obrigada, Rose. Obrigada, Beijo. querida. Beijo a todos. Boa Feliz noite. dia. Obrigada para você também. Feliz dia da fonoaudiólogas e dos fonoaudiólogos. Tchau, Rose.